a todos os alunos que estão aqui conosco nesta aula bastante importante para o nosso desenvolvimento de conhecimento educacional, cultural e artístico, aula de artes. Hoje nós temos uma participação muito especial do professor Adjair Costa, professor de violão, licenciado em música, estagiário da escola CA João Pereira de Assis, orientado pelo nosso professor mestre João Walter, né, e está sobre a supervisão da escola, dando essa contribuição e sendo parceiro nosso. Hoje nossa aula vai ser com o nosso professor Adjair. Ele tem um conteúdo fantástico para dar continuidade a adentrar esse ambiente dos bimestres que hão de vir ainda, e também para o nosso conhecimento artístico. É importante. Eu gosto de dizer que o conteúdo de artes, ele não é origami. Origami faz parte, ele não é desenho. Desenho faz parte. Nosso conteúdo de artes, ele é conteúdo dentro do desenvolvimento de conhecimento artístico cultural para a vida. Então, isso é importante. Então, nós não podemos limitar a disciplina, mas nós entendemos hoje que a arte, a disciplina arte em si, ela traz esse ambiente filosófico, cultural, social e artístico. Então, não podemos limitar ela. O professor tem que estar sempre com a sua mente expandida. E também um professor que ele é formado numa determinada arte, ele não pode se limitar dentro da sua determinada arte. Isso é muito importante também. Eu sou licenciado em música e eu vou dar aula só de música? Não. Eu tenho uma especialização em metodologia do ensino das artes. Então, eu abrangi o ambiente artístico dentro das habilidades e competências que nos faz esse acréscimo de informação. Então, vamos atrás. E assim a gente vai. Um professor que é formado em artes plásticas, ele vai ser somente isso, o conteúdo de artes? Um professor que é formado em dança, vai ser só isso, conteúdo de artes? Não. Então, o professor ele tem uma habilidade específica, mas ele tem que abranger os seus conhecimentos, porque hoje o conteúdo de artes não é conteúdo de educação artística como era antes nas pragmáticas das habilidades e competências do passado. Mas hoje o conteúdo não é mais educação artística, o conteúdo hoje é disciplina em arte, que ele abrange todo o universo artístico. Então isso é importante. Então, professor Adjair, a sala é toda sua. Olá, muito bem. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de estar cumprimentando a todos. Um bom dia. Certo? Deus abençoe a todos. Estamos aqui praticamente na etapa final já de conteúdos, né? Para nós concluirmos aí esse semestre e o período letivo, né? Hoje temos um assunto que é bem atual, né? Para as nossas vidas. Um assunto chamado sobre a música contemporânea. Então, nós vamos estudar um pouco sobre este assunto, e para podermos adentrar este assunto, precisamos ter uma explanação sobre de onde vêm assim as suas origens, as suas raízes, né, vamos dizer assim, de onde foi tomado como exemplo para chegar até os dias de hoje. Que a música contemporânea nada mais é do que a música atual, a qual nós ouvimos todos os dias nas rádios, na TV. Então, essas criatividades que muitos músicos eles desempenham esse papel, invencionismo, vamos dizer assim, são músicas contemporâneas, tá bom? Ok, tem algumas apresentações aí, como capa, né, da escola, e o assunto de hoje é música contemporânea brasileira, tá bom? Quero agradecer ao nosso preceptor, professor Robson Macedo, por esta oportunidade de estar nos concedendo, né, de entrar aí na casa de vocês por meio dessa plataforma, né, desse aplicativo, e a todos os ouvintes. Espero que tenhamos uma aula bem produtiva. É um pouco extenso, complexo, mas é entendível na medida que a gente se dispõe a entender.
a diretora também, a gestora, né, Marinalva Venâncio, e ao meu orientador, João Walter. Vocês já viram, com certeza, com o professor Robson, o que significa essa palavrinha música, né? Com certeza, desde o do início do ano, vocês vêm trabalhando sobre isso. E a música tem uma definição muito peculiar, onde muitos têm as suas definições próprias, né, vamos dizer assim. Então, a música é uma combinação artística de sons e silêncio, envolve a música envolve o som e também o silêncio. Achávamos que silêncio não fazia parte da música, mas na realidade o silêncio também faz parte da música. Uma forma de produzir ou transmitir o que é belo. Maravilhoso, né, ouvir música, né? Acalma a alma, né, refrigera a alma. A música também proporciona sentimentos, né, de alegria, de tristeza, de lembranças. Então, uma forma de expressão que utiliza os sons como matéria-prima, assim como a linguagem convencional utilizava palavras. Vamos estudar um pouco sobre música contemporânea, mas precisamos saber de onde vem essa música contemporânea nos dias de hoje. Vem de uma corrente, vem de uma sequência, e eu quero começar aqui a partir da música moderna, que é a partir do século XX. Após o romantismo, o século XX surgiu como a era das experiências, né? E trouxe para a música mudanças em relação à sonoridade. Precisamos entender que houve a aplicação de novas técnicas de composição, de instrumento com sons inovadores e tecnológicos. A música do século XX traz uma mistura complexa de muitas tendências. A maioria das tendências compartilha uma coisa em comum: uma reação contra o estilo romântico do século XIX. Tal fato fez com que certos críticos descrevessem a música do século XX como antirromântica. Temos aqui um grande compositor, o Claude Debussy. Ele viveu em 1862 até 1918, e ele é natural, é da França, e ele causou esta, vamos dizer assim, essa modernidade na música do seu tempo atual, que foi chamada música impressionista, era caracterizada por sugestão e atmosfera. Surgiu de uma reação aos excessos da era romântica. O impressionismo musical está baseado no francês Claude Debussy, que é considerado o pai da música. Então, na música moderna, como também na música contemporânea, sempre vai ter uma pessoa como referência, uma pessoa a qual os outros vão chamar de pai, porque foi ele que deu o pontapé inicial, teve a criatividade, desenvolveu aquelas atividades a qual impactou na sua época, né? Os povos na sua época. Então, Debussy ele é considerado o pai da música moderna. Faz mais uso de dissonância com escalas não tão comuns como a escala hexafônica. Utiliza o efeito de planar sobre uma frase melódica. Só para dar uma explanação aqui para vocês, para a gente lembrar, eu acredito que vocês já tenham visto falar sobre a escala hexafônica e também sobre o efeito planar. Então vamos ver qual as características dessas duas palavrinhas aqui, a qual Debussy utilizou muito em suas composições. A escala hexafônica é uma escala também chamada de hexafônica, é uma escala musical de organização melódica, melodias organizadas, formada por 6 notas musicais apenas, que não possuem um formato absoluto de distribuição intervalar. A sua forma mais comum é a escala de tons inteiros, formados somente por intervalos de um tom entre as notas. Por exemplo, a escala hexafônica, temos, partindo aqui de uma tonalidade Dó maior, por exemplo, tem aqui Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Si bemol. Ok? 6 notas com tons inteiros. E partindo da tonalidade de Sol, temos Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e o Fá. Outras formas pouco comuns podem ocorrer outros
outras formas de organização com 6 notas que, não tendo um padrão definido, ficam a critério do compositor, a título ilustrativo, dando algumas possibilidades. Aí temos aqui outros exemplos, excluindo a dominante, causa um efeito de menor tensão. Temos aqui um exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Si. E o segundo é aleatoriedade. É o Sol, Lá, Si, Dó, Ré sustenido e Fá sustenido. Já o planar, ou planando, quando a gente fala ouve essa palavra planar, planando, a gente entende que é algo como decolando, voando, né? Então, temos aqui a definição, a qual as pessoas achavam sobre, tinham uma ideia do compositor, porque o compositor, ao tocar, ele como se delirasse muito, estivesse tocando, estivesse ali anestesiado. Então, as pessoas achavam que a impressão de Debussy está voando, planando lentamente com o acompanhamento da música. Então, ele se deixava se envolver na música quando ele estava tocando. Talvez a inovação mais notável usada pelos compositores impressionistas, como Debussy, tenha sido o uso da escala de acordes de sétima maior e a extensão de estrutura nos acordes com intervalos de terça, harmonias de 5 e 6 partes. Um estilo musical distinto e marcante no período da música impressionista foi o efeito de planar sobre uma frase melódica. Claude Debussy, especialmente, foi mestre deste efeito. Várias de suas composições, ele utilizava acordes de 11ª e 13ª, bem abertos e repetitivos. Lentamente, e com um toque obstinado sobre estes acordes, ele desenvolveu uma linha simples, melódica, por cima da mão, que fica repetindo o acompanhamento das mesmas notas, causando esse efeito ser chamado de planando, ou planar. Ok? Como já falamos, Debussy ele viveu de 1862 até 1918. E aqui tem algumas obras que ele utilizava suas técnicas impressionistas. Temos aqui o Prelúdio, a Suíte. Então, tem esses nomes aí, você quiser dar uma pesquisada no YouTube, clica lá no YouTube, descreve Prelúdio de Debussy, e você vai apreciar a música desse grande compositor. Temos outro que causou também muito impacto na música moderna, é o Maurice Ravel. Tem aqui também as suas composições, que vocês poderiam estar apreciando também. E outras técnicas de composição da música moderna é o expressionismo. Esses grupos formados, a música impressionista caracteriza-se pela emotividade intensa, dissonâncias extremas, melodias ásperas e angulosas. São realmente sons de ruídos, eles também utilizam efeitos dentro da música, efeitos de sons produzidos pelo próprio corpo, pelos os pés pisando no chão firme. Então, compositor deposita em sua música seus sentimentos mais profundos, extremos e desesperados, dando à obra um caráter exagerado. Temos outros compositores também, são os principais compositores desse chamado expressionistas. As técnicas de composição da música moderna, dodecafonismo, é o Arnold Schoenberg e seus alunos Alban Berg, Anton Weber, passaram a compor obras conhecidas como dodecafônicas. Esse método de composição sugere a utilização das 12 notas do sistema musical. Sabemos que as notas costumeiramente faladas são 7 notas musicais. Nós, assim, já entendemos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais. Então, esse chamado dodecafonismo, ele são as 12 notas
dentro do sistema musical. Dentro dos 7 acordes, vamos colocá-los com acidentes musicais, que são os sustenidos, 5 sustenidos ou 5 bemóis, totalizando 12 notas dentro do sistema musical, de uma maneira organizada e de tal forma que um som apenas venha a ser repetido após a execução de todos os outros 11 sons, sendo notável dessa maneira uma espécie de democracia musical, ou seja, uma ordem, uma organização, uma linha, uma sequência de notas obedecendo o seu lugar. Por exemplo, começando de dó, é dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si. Ok? Obedecendo essa sequência, a fileirinha de notas musicais. O sistema musical é composto por 7 ou 12 notas. O sistema musical é composto de 12 notas musicais diferentes, sendo 7 naturais e 5 com acidentes musicais, a qual eu já havia falado. Os acidentes encontram-se entre dó e ré, ré e mi, fá e sol, sol e lá, lá e si. Dá-se o nome de acidente ou alteração ao sinal colocado antes de uma nota ou após um acorde natural. Quando nós observamos, por exemplo, no Cifra Club, lá no YouTube, você vai olhar lá no Cifra Club, você vai ver a letrinha simbolizando o acorde, por exemplo, o Dó maior é simbolizado pela letra C no nosso alfabeto, o C maiúsculo, e após esta letrinha, a letra C tem um sinal de sustenido, que é parecido com o jogo da velha. Então, na cifra é colocado após a letra, simbolizando o acorde. Na partitura é colocado antes da entoação, da nota. Esse sinal de sustenido é colocado antes da nota, na partitura. Temos aqui as técnicas de composição da música moderna, e aí vai adentrando ao atonalismo, que quer dizer total ausência de uma nota central, que pode causar um certo sentimento de confusão e aleatoriedade. Nas primeiras audições de músicas atonais, é considerado por alguns críticos como o tonalismo levado ao extremo, que trouxe para a música uma liberdade jamais experimentada antes. Não existe algo como um acorde maior ou menor. Há tampouco escalas ou modos como dórico, frígio, etc. São as escalas que nós estudamos. Com o estudo do atonalismo, percebemos que a música atonal teve importante papel na história da música. Nem sempre a tonalidade é importante para a composição de música. A música pode ser feita sem uma nota central. O método dodecafônico auxilia na melhor organização da música atonal. Ao analisarmos composições que utilizam as técnicas, como já falamos, impressionismo, expressionismo, dodecafonismo e atonalismo, encontraremos uma série de características como a melodia, o ritmo e o timbre que nos permitem confirmar que essas músicas são consideradas modernas do século XX. Ok? Então, estão aí as técnicas que foram utilizadas no período do século XX. São eles impressionismo, expressionismo, dodecafonismo e atonalismo. Então, essas 4 características definem o período na música, né, o período do século XX, música do tempo moderno. Temos um exemplo aqui, melodias curtas, fragmentadas, angulosas, em lugar de longas, sonoridades românticas, em alguns casos a melodia pode ser inexistente, ritmo vigorosos e dinâmicos, com o uso de vários ritmos diferentes ao mesmo tempo. Timbres com sons estranhos, intrigantes e exóticos, fortes contrastes, às vezes até explosivos, uso mais enfático da seção de percussão, sons desconhecidos tirados de instrumentos conhecidos, sons inteiramente novos, provenientes de aparelhagens eletrônicos. Então, nós vimos aí, até agora, sobre a música no período do século XX, música moderna.